Oi gente, tudo bem? Então, nossa aula de hoje é sobre dosagem terapêutica e frequência de administração de medicamentos. A gente vai entender como é que funciona isso um pouquinho, baseado no que a gente já viu de farmacocinética, tá bem? Então, a farmacocinética, esses princípios básicos da farmacocinética que vocês estudaram, né? A absorção, distribuição, o metabolismo e a excreção de um medicamento, eles vão influenciar, né, o planejamento desse esquema posológico ótimo de um fármaco. Então, são esses parâmetros que vão determinar, ó, esse medicamento se administra uma vez ao dia, esse medicamento se administra 2 vezes ao dia, tá? Por que a gente faz isso? Por que se faz isso? Porque tu quer manter a concentração do fármaco, concentração plasmática do fármaco dentro de uma faixa, né? Que a gente chama de janela terapêutica. E essa faixa, essa concentração, ela não pode nem passar desse limite superior, que seria a toxicidade, e nem ficar abaixo da quantidade mínima para ele desenvolver efeito, tá? Então, quando a gente faz o planejamento da dosagem terapêutica, se leva em consideração esses parâmetros farmacocinéticos, tá? Então, por exemplo, em geral, né, para determinar um regime terapêutico, um medicamento, um fármaco que tem uma ótima absorção, uma acentuada absorção, uma boa absorção, que a gente consegue perceber isso através da sua biodisponibilidade. Então, um medicamento que tem uma boa biodisponibilidade, né, ele vai precisar de uma dose mais baixa do que um fármaco que tem uma absorção ou uma biodisponibilidade menor. Em contrapartida, né, se um medicamento tem um volume de distribuição alto, né, então uma alta distribuição, um grande volume de distribuição, ele vai necessitar de uma dose maior. Então, se esse medicamento, quando a gente administra, ele tem um grande volume de distribuição, ou seja, ele vai para tecido adiposo, ele se espalha pelo nosso organismo, né, a gente vai precisar de uma dose maior, tá? E a taxa, né, aqui, a taxa de eliminação, que é, né, a depuração, ela é influenciada também pela meia-vida do medicamento, tá? Então, para determinar, né, essa frequência das doses necessárias para manter os níveis plasmáticos terapêuticos do fármaco, a gente tem que olhar para isso, né? Então, qual é a massa do fármaco que eu preciso alcançar, né? Qual que é a massa de fármaco, quanto de fármaco eu preciso para alcançar a concentração plasmática ideal, e depois de quantas horas eu preciso repetir a dose para manter essa concentração plasmática. Então, a gente olha muito para biodisponibilidade, volume de distribuição, depuração e tempo de meia-vida, que são parâmetros farmacocinéticos, ok? Então, vamos olhar para esse gráfico. Então, a gente tem uma faixa terapêutica ou uma janela terapêutica, né? Acima disso, a gente tem a toxicidade, abaixo disso, a gente não tem efeito do medicamento. Então, vamos comparar aqui um medicamento. Ó, a linha verde é um medicamento que se usa 4 vezes ao dia, né? 50 miligramas. Então, ele tem, ó, aqui tá ele em azul, o em verde, né? Então, tu vai administrando ele mais vezes ao dia até atingir a faixa terapêutica e tu não passa, ó, não chega a ter uma toxicidade. Já se eu usar uma dose maior de 200 miligramas uma vez ao dia, o que vai acontecer? Eu vou fazer picos desse medicamento e na hora de fazer esses picos eu posso ter a toxicidade. Então, nesse caso aqui, né, o ideal seria a gente administrar ele 2 vezes ao dia, porque facilita a posologia, né, 100 miligramas, tá? Então, seria uma forma. E a dose única de 50, olha aqui, ó, fica aqui embaixo, ou seja, nem chega a desenvolver um efeito, tá? Então, quando se desenvolve a posologia, né, o regime terapêutico, se olha para tudo isso. E também se olha para comodidade na administração desses medicamentos. Então, continuando, né, a posologia, o que significa a posologia? É a dosagem e a frequência que o medicamento, né, vai ser administrado em um paciente, que é dado a um paciente. Por exemplo, o antibiótico, ele deve ser administrado, né, de forma rigorosa, tanto a dose como a frequência. Então, se é uma amoxicilina de 500 miligramas, de 8 em 8 horas, por 21 dias, tem que seguir isso rigorosamente, né? Então, aqui tem um gráfico que vai mostrar, né, o perfil farmacocinético, aonde eu tenho a concentração e o tempo. Então, aqui eu tenho, né, uma linhazinha, que é a dosagem mínima para fazer efeito, e aqui em cima eu tenho uma outra dosagem, né? Então,
Vocês podem observar, né? Aqui eu tenho uma e ali embaixo eu tenho outra. E essas duas linhas vão dar a concentração mínima para ter efeitos desejados e a concentração mínima para começar a desenvolver, então, os efeitos adversos. Né? A gente tem normalmente um pico de efeito, tem uma intensidade do efeito e a janela terapêutica é essa diferença entre a concentração mínima para o efeito desejado e a concentração mínima para desenvolver um efeito adverso, ok? E isso, então, ao longo do tempo. Aqui tem alguns exemplos, né, de dosagens terapêuticas. Então, a gente tem a faixa terapêutica, a janela terapêutica. Isso aqui é um medicamento que as primeiras doses, então, como vocês podem observar, elas têm uma dosagem subterapêutica até ocorrer um equilíbrio, né, no estado de equilíbrio dinâmico dessa farmácia, né, a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção entrarem num equilíbrio, a gente vai atingir a concentração plasmática desejada, ok? Aqui tem um outro exemplo de um medicamento, então, que tem uma dose de ataque. O que é essa dose de ataque? É quando a gente toma uma dose muito maior que a da administração, normalmente o dobro, né? Tu faz com que esse medicamento atinja de forma mais rápida a concentração plasmática e depois tu segue na dose de manutenção, né? Mantendo dentro dessa faixa terapêutica que vocês estão vendo aqui na imagem. Um outro exemplo, né? É uma dosagem tóxica, ou seja, esse medicamento por algum motivo ou mudança na frequência ou o resultado de um acúmulo desse medicamento, né, no nosso organismo acaba gerando uma toxicidade desse fármaco. Então ele passa dessa faixa terapêutica, dessa janela terapêutica, ela ultrapassa, desenvolvendo os efeitos tóxicos. E aqui então a gente tem a combinação de algumas vias, né, algumas formas de administração do medicamento. Então, se a gente tem uma linha contínua que mostra uma infusão contínua. Então, quando atinge a infusão contínua direto na veia, tu vai atingir a concentração e ela não tem uma variação. Já a linha pontilhada, tu vai usar doses grandes e infrequentes, né? Então, o que acontece? Eu faço um pico e depois cai essa concentração plasmática. Faz um pico dessa, né? E doses pequenas e frequentes, eu vou conseguir, então, manter esse meu medicamento dentro da concentração e dentro da faixa terapêutica. Então, por isso que é importante a gente sempre estudar o comportamento desse medicamento e as concentrações plasmáticas dele, para ver se ele vai desenvolver efeito tóxico ou então ele vai não desenvolver efeito, né? E isso vai ser influenciado pela farmacocinética. Tem algumas questões, como obesidade, né? Condições hepáticas, idade, vão influenciar sim e vão alterar a farmacocinética do medicamento, ok? E daí pode ocorrer alterações, né? Que vai tornar esse medicamento tóxico. Também pode acontecer de ocorrer uma interação medicamentosa, mudar, né, a questão do metabolismo do medicamento, mudar as ligações das proteínas plasmáticas e ele também vir a ter um efeito tóxico ou então vir a perder o efeito. Né? E aqui então mostra um regime terapêutico onde o paciente faz um uso irregular do medicamento. Então ele vem mantendo as concentrações plasmáticas e ele esquece uma, duas doses, né? Cai 2 doses, ele esqueceu nesse caso, cai a concentração plasmática, daí ele volta a tomar novamente, fica então em concentração subterapêutica, atinge e daí ele esquece mais uma dose. Então olha a importância de respeitar a posologia do medicamento, né, para ele se manter dentro dessa concentração plasmática ideal, aonde vai ter o efeito terapêutico desejado. Certo, gente? Então, essa foi, né, uma breve explicação sobre a questão das doses. E então, vocês agora têm uma atividade para fazer, né, onde vocês vão aprofundar um pouquinho alguns conceitos, como janela terapêutica, até porque às vezes a gente vai estudar medicamentos que tem o que a gente chama de janela terapêutica estreita, né? Ou seja, são aqueles medicamentos onde a dose mínima para fazer o efeito é muito próxima da dose máxima, né? Ou então a dose mínima para ter uma reação adversa. Então, isso é uma janela terapêutica que a gente diz estreita. Tem medicamentos que são mais seguros, que a janela terapêutica é mais
larga, então corre menos riscos de desenvolver reações adversas. No caso clínico que vocês têm para resolver, é um medicamento que tem uma janela terapêutica estreita, né? Que qualquer alteração na concentração plasmática já pode dar uma reação adversa. Ou então ele perdeu o efeito, ok? Uma boa atividade e eu fico à disposição de vocês. Um beijo!